Olá, tudo bem? Vamos iniciando mais uma semaninha. Estou muito contente aí pelos nossos andamentos, estamos trabalhando bastante, caprichando bastante, né? Já estamos na nossa 12ª semana. E para dar início, vou trazer uma imagem diferente. Normalmente eu trago algum meme, alguma piada, né? Mas eu trouxe uma imagem muito bonita para dar uma diferenciada nas nossas aulas. Eu espero que você respire fundo, se concentre e contemple essa imagem tão bonita que faz parte aí um pouquinho do tema de hoje. Olha que coisa mais linda, né? Nossa, com um verdadeiro espetáculo, né? Brincadeiras à parte, esse time lindo que mora no meu coração é uma belezura de se ver. Bom, falando sério mesmo, nós vamos trabalhar sinopse e resenha. E olha o tema, né? Não julgue um livro pela capa. Que coisa! Por que será que tem a ver a bandeira de São Paulo com essa história de não julgar livro pela capa? É que muitas vezes a gente faz isso, né? A pessoa torce para um determinado time, aí a gente acaba brincando, fazendo aqueles julgamentos, vamos dizer assim, né? Ah, você torce para tal time, ah, porque isso, porque aquilo. E quantas vezes a gente acaba julgando livros pela capa, né? E eu não estou falando apenas de livros reais, estou falando de pessoas, de situações, locais, né? Muitas vezes a gente acaba tendo um pré-julgamento que não é adequado. Na verdade, julgar também não é legal, né? Muitas vezes as pessoas mudam com o tempo, as coisas mudam com o tempo, então, às vezes, aquele julgamento que nós fizemos lá atrás já não é o mesmo de hoje. Então, aquela história de primeira impressão é a que fica, muitas vezes cai por terra, né? E o que tem a ver com a temática da sinopse e da resenha? Bom, nos momentos de aula de leitura, eu observo que a maioria dos alunos julga, sim, os livros pela capa. Muitas vezes pega o livro, dá uma olhadinha, se tem gravura, já dá uma folheada para ver se tem muitas páginas, se o texto é pequeno, né? Muitas vezes a pessoa julga sem saber exatamente da essência do conteúdo. E nós vamos abordar aí essa questão de uma maneira um pouco diferente. Não vamos falar necessariamente de observar algo para ter uma opinião. Nós vamos ver temas sobre determinado assunto para daí criarmos nossa própria opinião. Como assim, professora? Justamente é aí que entra a sinopse e também entra a resenha ou resenha crítica. Lá nas páginas 26 a 35 do livro didático do nosso material integrado positivo, nós vamos abordar esse tema. Claro que, como eu já disse nos vídeos anteriores, nós estamos fazendo de uma maneira um pouco mais sintética, né? Estamos pegando aí o essencial mesmo para poder construir o conhecimento aí da melhor maneira possível, né? Dentro do prazo que nós temos também, para não atravessarmos aí de maneira muito corrida e nem também tão lenta, né? Demasiadamente. Mas vamos lá. Sinopse. Na verdade, na página 26, se você chegar já de cara, vem uma questãozinha ali, temos uma gravura, que representa aí a capa do livro 1822, do Laurentino Gomes, e aí nós temos uma observação que a gente pode fazer, né? Observando essa capa, a gente vê aí uma data, a gente vê uma imagem. Sobre o que será que é esse livro? Será que é um livro de aventura? Será que é um livro romântico? Será que é um romance, né? Que é diferente de ser romântico, né? Do que nós estamos habituados a ver com relação a um casal que se ama, que vem lá um antagonista e tudo mais. É uma narrativa, é um livro de poema? O que será, né? Você leria esse livro só observando essa capa? Será que seria interessante para você? Bom, se alguém falasse a respeito desse livro e mostrasse essa capa, e aí fizesse um convite a você para que leia esse livro, será que você leria? Qual seria o critério para você escolher ler ou não esse livro? Ou com qualquer outro produto cultural. O que são produtos culturais? São quaisquer elementos, seja livro, seja música, seja obra de arte, enfim, peça teatral, show musical, aquilo que você consome, né, você paga para consumir, seja assistindo, ouvindo, enfim. Então, esse é um produto cultural. Qualquer produto cultural, ele precisa de uma indicação. Qual é o critério para você escolher aquilo? Como você vai escolher ler aquele livro ou não? Somente pela capa? E aí você se arrepende e fica 6 meses lendo um livro enorme lá e de repente não é legal? Ou ainda
Depois que você lê, você pensa, poxa, por que não li antes? Quantas vezes aconteceu isso até com o livro da prova, né, pessoal? Que a gente acaba deixando aí para ler nos últimos dias, né, antes da prova, e depois pensa, poxa, esse livro é tão legal, por que não li antes, né? E aí, quais são os critérios? Para isso que nós temos a sinopse e a resenha, ou resenha crítica. Muitas vezes a gente se depara, então, com várias opções de produtos culturais, mas aí vem a pergunta, como a gente sabe sobre o que se trata? Porque, de repente, ali naquele livro, nós temos uma data. Mas isso quer dizer o quê? Será que é um diário? Será que é só uma propaganda? Será que aquilo é um livro histórico ou conta a história de alguém naquele ano? Enfim, ou ainda, será que são 1822 histórias? 1822 pessoas? Uma lista de 1822 livros que você deve ler? Enfim, sobre o que se trata? Como a gente sabe? Através de elementos que nos saciem essa dúvida prévia, vamos dizer assim, né? E nem sempre você precisa ler o livro inteiro para saber sobre o que ele se trata. Às vezes, antes de ler, você já tem uma ideia. E como? Então, na página 27, nós temos um texto que se chama 1822 Juvenil. Esse texto também foi escrito pelo Laurentino Gomes. No caso, é um texto que remete-se, vamos dizer assim, é um texto que remete-se a um outro texto. Então, nós temos a capa do livro 1822 e aqui um texto que fala sobre o livro 1822 Juvenil. Será que é a mesma coisa? Você vai fazer uma pausa nesse vídeo, vai ler lá na página 27 e aí juntos nós vamos nos questionar aí sobre algumas coisas, beleza? Voltando, então, com que finalidade esse texto da página 27 foi escrito? Ele apresenta resumidamente o conteúdo do livro 1822 Juvenil. E aí, na sequência, na abertura do capítulo, a gente tem ali na página 26 algumas suposições sobre a capa do livro. A gente levantou aí algumas hipóteses, né? E este livro que é descrito nesse texto do 1822 Juvenil, ele tem a ver com o que a gente supôs? Será que é a mesma coisa? Então, na verdade, são dois textos diferentes, né? Mas eles são, como eu posso dizer, resumindo, né? Eles são duas versões da mesma história, vamos dizer assim, né? Já que na capa nós temos uma ideia e esse outro texto fala resumidamente sobre um outro livro, então são duas ideias diferentes, né? Mas sobre um texto semelhante. Como assim? Bom, na questão C, né, a gente pode dizer que segundo o próprio texto ali, que a gente leu já na página 27, a versão juvenil de 1822, né, remete à mesma história da capa daquele livro que a gente não leu. Isso significa que esse segundo texto, esse segundo livro também é voltado para adolescentes, que as duas publicações são do mesmo autor, a diferença é que um é para público juvenil e o outro para um público adulto. E os livros têm pontos em comum, mas também têm suas diferenças, talvez justamente por conta da linguagem e tudo mais. Mas aí é que tem a questão interessante, né? A gente vai entrar justamente no gênero que apresenta para nós as informações necessárias para a gente querer adquirir ou fazer parte de algum produto cultural. Na sequência, ali na página 28, nós vamos ter mais um texto, que é também uma sinopse, e que se trata aí do livro Fala Sério, Mãe, da Thalita Rebouças. É um livro muito legal, originou filme, originou aquela série, deu, como que eu posso dizer, não necessariamente a série é igual, mas ela é inspirada né, nesse livro, uma série que aparecia na televisão aberta, inspirado nesse livro, e aí conta a história aí da Malu, né, que é uma adolescente e comum, mas que tem umas histórias assim que muitas vezes nós nos identificamos, né.
mas a sinopse vai falar de uma maneira um pouquinho específica. Você pode ler também, a gente pode fazer mais uma pausa para ler com calma, e aí a gente pode observar que aquele trecho ele não vai dar opinião se aquele livro é bom ou não. E reparem que no outro texto que nós já lemos um pouquinho antes, também não se fala de maneira específica de opinião. Professora, mas até agora eu não entendi. Como é que eu vou saber se aquele livro é legal, se aquele livro me interessa ou não? Bom, aí nós vamos entrar em alguns aspectos bem específicos da sinopse. Aqui nós vamos ter continuidade na página 30, onde diz assim, que a sinopse, ela é um texto essencialmente expositivo. O que é expositivo? É expor. Por exemplo, as minhas aulas, elas normalmente são expositivas. Eu pego aquele conteúdo e exponho, eu mostro como se fosse uma vitrine para vocês. Eu exponho. Então, a sinopse é um texto expositivo, ele está expondo, apresentando de uma forma bem resumida o conteúdo de um produto cultural. Pode ser livro, pode ser filme, pode ser espetáculo musical, enfim, teatral, qualquer tipo de produto cultural. E geralmente tem a intenção de antecipar ao leitor as principais informações sobre a obra. Então não vai dizer qual é o fim da história, não vai dizer se é legal, se é chato, porque na sinopse o apresentador deve, ou melhor, o autor, né, deve apresentar de modo objetivo. Vejam que essa palavra a gente já viu há algumas aulas atrás. Objetividade, então é aquilo e pronto. Eu não preciso dizer para vocês se o livro é legal ou chato. Eu preciso dar informações sobre ele, preciso expor esse livro para vocês, por exemplo, né? Então, apresentar de modo objetivo e sucinto. O que é algo sucinto? Não adianta eu escrever um texto de 10 páginas sobre um livro, porque daí eu estaria escrevendo um livro sobre o livro. Então, é um texto sucinto. Aquilo e pronto, né? E objetivo, sem a minha opinião, pessoal. Eu posso ter lido aquele livro e achado ele horrível, mas se eu vou expor, se eu vou fazer a sinopse para vocês, então eu vou apresentar as informações de maneira breve, né, sucinta e pronto, e acabou-se. Portanto, não deve haver nesse texto comentários, avaliações pessoais, né? Por ser um texto objetivo, costuma ser escrito na terceira pessoa do singular, ou seja, ele. Porque eu não estou falando de mim sobre o livro, de minha pessoa a respeito desse produto cultural. Estou falando do produto cultural, dele, né, do livro, ou dela, da obra de arte, da música em questão, né? Então, eu falo a respeito daquele item e pronto, tá certo? E aí, já também na página 20, a gente vai ver, né, poder observar a resenha, que daí já é um outro lado da moeda, né? Temos também um texto para ser lido que é também sobre o livro Fala Sério Mãe, da Thalita Rebouças. Neste caso, nós estamos falando de uma resenha, ou ainda resenha crítica, onde não temos uma preocupação comercial direta. No caso, eu não estou expondo um produto para você, eu estou falando sobre um produto para você. Não que eu queira vendê-lo ou não vendê-lo, ou lucrar em cima daquilo. Também não tem a necessidade de apresentar de forma tão completa informações sobre a obra, como ocorre na sinopse. A sinopse, ela precisa falar muitas vezes da editora, quantas páginas tem, ou aonde, ou melhor, onde se ambienta a história, informações, né? Não, uma resenha ela vai falar sobre o produto, mas não existe aquele compromisso necessário de falar sobre itens relevantes nesse sentido. Esse livro é um livro muito grande, tem 350 páginas. Veja que mesmo aqui eu já coloquei uma opinião, né? Que ele é muito grande. Eu já tenho um modalizador. Lembram? Modalizadores, palavras que representam ou que indicam uma opinião, né? Note também que tem avaliação na obra. Diferente da sinopse, que eu não posso dar minha opinião, as resenhas críticas, ou somente resenhas, elas precisam de uma certa avaliação. Aqui tem até um questionamento, né, que vocês vão ver lá no trecho, que diz assim:
Fala sério, mãe, Thalita Rebouças. Aí tem o título, tem o nome da autora, qual é a editora, o ano, que são informações que não são obrigatórias, mas que a pessoa resolveu colocar justamente para apresentar um pouquinho sobre o livro. E embaixo tem um detalhe escrito assim, avaliação. E aí tem 5 coroas. Ou a gente poderia trocar isso aqui por estrelas, né? Que a gente vê muitas vezes em alguns lugares. Dar 5 coroas para a obra significa que a resenhista gostou ou não do livro, né? Quando a gente fala sobre, aquele hotel é 5 estrelas, por que será que tem essa denominação? Porque aquele hotel ele teve muitas recomendações, teve muitas avaliações positivas, e aí, na média, ele é 5 estrelas. Numa média de 5, ele é 5. Nós podemos fazer isso com muitas coisas. Sobre, sei lá, a última videoaula da professora. Quantas estrelas você dá? Dou 2 estrelas. A gente não faz isso com os likes, né? A gente vê lá quantos likes tem aquele vídeo. Tem muitos likes. Nossa, porque aquele é um baita vídeo, um vídeo muito legal. Agora tem muitos dislikes, né? Que a gente usa agora esse termo. Quer dizer que não é nem um pouco legal, a galera não gostou, né? Então a gente tem essa forma de observar a avaliação de determinado produto. E aí nas páginas seguintes a gente tem algumas formas de observar aí a questão da diferença entre a sinopse e a resenha. Eu coloquei aqui um recorte, né, que uma resenha ela apresenta uma avaliação de um produto cultural, ou seja, um livro, um filme, exposição artística, espetáculo, enfim. Mas percebam a diferença, né? Numa sinopse, eu apresento informações, eu exponho aquele produto para que a pessoa leia e fique curiosa, vamos dizer assim, e queira adquirir aquele produto. Já numa resenha, reparem que eu chamo também de resenha crítica, porque eu vou ter uma criticidade, eu vou avaliar aquele produto. Então, muitas vezes a gente até se engana, vamos trazer aí para o nosso cotidiano de assistir vídeos nas redes sociais. A gente até se engana quando a gente vê pessoas influenciadoras, né, elogiando algum produto, falando muito bem daquilo, e aí a gente até acredita que é uma resenha, né? Mas às vezes é uma sinopse. Por quê? Porque se você olha em cima, fala assim sobre parceria paga. Ou a pessoa coloca lá uma hashtag publi, ou seja, é publicidade. Aí a pessoa tá até misturando um pouco a sinopse com a resenha, porque ela tá falando, expondo aquele produto, mas também tá dando uma opinião para convencer vocês. Veja que amarrou de volta, né? Amarrou novamente lá com o anúncio, o gênero anúncio que a gente estudou no começo do ano. Então, todos os gêneros podem conversar, né? A gente fala aí sobre a possibilidade de gêneros que até flutuam, porque nós temos uma sinopse que às vezes pode ter um pouco de resenha, ou, por exemplo, essa resenha que vocês têm ali na página 30 e 31, nas páginas 30 e 31, é uma resenha que apresenta um pouquinho de sinopse, porque tem opiniões, mas também tem exposições acerca do produto. Então é um pouquinho fácil de confundir, mas é só ler com atenção e a gente já enxerga as grandes diferenças. Nós também temos a questão da finalidade da resenha crítica. Além de apresentar um resumo do conteúdo de produtos culturais, como eu já disse antes, o resenhista também faz uma avaliação do produto cultural exprimindo seu ponto de vista por meio de opiniões, de aprovação, de desaprovação, acompanhadas de argumentos. Quem já participou aí dos últimos Meets, né, das aulas virtuais, das salas de aula virtuais, a gente já conversou um pouquinho sobre essa questão de argumentar. Não basta eu simplesmente dizer, aquele restaurante é horrível. Eu tenho que dizer o porquê. É horrível porque demora demais. Olha, isso aí é um outro exemplo, né? Quando a gente faz agora, a gente pega muito comida por delivery, tem lá a opção de ver qual é o restaurante que tem 5 estrelas, ou seja, qual tem a melhor avaliação. Aí você vê, esse cara colocou 1 estrela. Por quê? Qual foi a avaliação ruim dele? E aí tem a argumentação embaixo. Por que a pessoa deu 1 estrela? Porque a comida veio fria, porque demorou muito na entrega, ou porque faltou sal, ou tinha muito sal. Ou ainda, quando é uma avaliação muito boa, é porque eu gostei demais, foi rápida a entrega, veio quentinha a comida. Enfim, a partir de argumentos, a gente consegue
sustentar uma opinião, né? Então, a finalidade da resenha crítica é manter os leitores atualizados em relação aos lançamentos de produtos culturais, né? Também orientá-los sobre o que ler, ver, ouvir. Também temos inúmeras ofertas, né? Vários e vários produtos culturais, né? Então, a gente pode observar que o resenhista ele pode estimular o leitor a consumir ou não consumir determinado produto cultural, influenciando suas decisões de consumo, né? Então, são questões bem específicas, e é por isso que eu vou deixar aqui uma observação, né? Que a sinopse, ela tem basicamente informações técnicas, e a gente fala em sinopse de filme, sinopse de livro, né? Às vezes a sinopse justamente está atrás do livro para a pessoa já dar uma prévia, né, na informação. São informações técnicas. De repente você vai lá num aplicativo de restaurantes, enfim, também pode ter a sinopse, né? No campo informações, vai falar sobre qual é o alimento que eles trabalham, com que tipo, né? Onde fica, qual endereço, se tem frete grátis, se tem alguma promoção. E aí a resenha é onde a gente encontra a opinião pessoal sobre aquele produto, sobre, enfim, né, as mais variadas situações. Certo, pessoal? Então agora nós vamos dar um pequeno jump, um pequeno pulinho para a página 36 e seguir até a página 40 para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o papel do adjunto adverbial na oração. Nós falamos na aula passada sobre o adjunto adnominal, né? A gente falou aí sobre a questão de complementar um substantivo, vamos dizer assim. Agora nós vamos complementar um verbo. Lembram quando nós falamos sobre os verbos transitivos e os verbos intransitivos? Então, é sobre essa questão que a gente vai trabalhar agora, sobre o lado B, vamos dizer assim, né? Se a gente estava prestando bastante atenção no verbo, sobre ele ser ou não transitivo, agora nós vamos ver o que acompanha esse verbo transitivo, esse verbo que necessita complemento. Uma hora depois. O papel do adjunto adverbial na oração, páginas 36 a 40. Então, vamos dar início a este novo conteúdo, lendo aí a sinopse que fala sobre o livro Coração de Tinta, da Cornélia Funke, livro este que originou um filme que tem o mesmo nome. E aí a gente vai fazer algumas observações acerca de uns trechinhos aqui. Observem que nós temos a questão de ser um livro que originou um filme, né? Fala-se aqui sobre o best-seller, né? Que são livros muito bem vendidos, né? Por isso best-seller, né? Bem vendidos. Então, a gente fala sobre esse livro que é bem famoso até, e a questão é sobre como a sinopse apresenta a personagem Meg. Que característica da personagem a expressão ressalta, né? Como ela é representada? Ela é representada como devoradora de livros, né? Que caracteriza a personagem indicando que ela é muito leitora, né? Então, o destaque dessa linguagem é para justamente dar muita expressividade, porque poderia ser dito que ela lê bastante livros, mas preferiu-se utilizar a expressão ela é uma devoradora de livros. Bom, vamos dar uma olhadinha na página 37, a questão 19, que diz assim: indique o sujeito, o verbo, e como este é um verbo transitivo, aí vem a questão. Os verbos transitivos são aqueles que exigem um complemento para constituir o predicado, porque ele não tem sentido completo. Então, se eu colocar apenas o verbo, ele não faz sentido. Então, ele precisa de complemento. Então, qual seria o complemento verbal obrigatório na frase? Há muito tempo ele não lia um livro em voz alta. Primeiro, qual é o verbo? Lia. A partir do verbo, a gente pergunta, quem lia? Ele. E aí agora vem uma nova pergunta, porque para achar o sujeito a gente faz assim, né? Quem realizou a ação? Quem lia? Ele. Então ele é o sujeito. Agora a gente pergunta diferente. Lia o quê? A partir desta pergunta eu sei qual é o complemento do verbo. Então, lia um livro. Perceberam? Então, a gente pode observar aí que eu tenho uma frase bem grande,
há muito tempo ele não lia um livro em voz alta, mas os elementos, vamos dizer assim, essenciais para eu entender o recado dado é que ele, né, que é o sujeito, tem o verbo lia e tem um complemento, um livro. Mas observe que eu excluí informações importantes. Por exemplo, ali ainda na página 37, se eu tiro a expressão há muito tempo, eu estou perdendo a ideia de tempo, justamente, né? Eu consigo ter uma noção, né, de quando aquela ação era realizada ou não realizada, né? Há muito tempo. Aí entra numa outra palavra importante, a palavra não. A palavra não, ela justamente muda 100% do sentido da frase, porque se eu dissesse que há muito tempo ele lia um livro, então faz bastante tempo que aquela pessoa está lendo aquele livro. Agora, se há muito tempo ele não lia um livro, então realmente ele nunca mais pegou naquele livro. Então a palavra não é uma palavra que muda completamente o sentido da frase. É a mesma coisa se eu disser para vocês: hoje tem tarefa. Hoje não tem tarefa. Olha, apenas uma palavrinha mudou completamente o sentido, certo? Em voz alta, também tá expressando aí a ideia de como é que ele lia esse livro, né? Então, há muito tempo ele não lia um livro em voz alta. Então, quer dizer que pode ser que ele leia em voz baixa ou somente com os olhos. Mas ele faz muito tempo que ele não lê em voz alta. Veja como muda completamente o sentido, né? E isso quer dizer que existem palavras que vão alterar, né, toda a situação, todo o sentido daquela frase. E aí vem uma questão importante, que o termo da oração que justamente exprime a circunstância, vocês viram como ele lia o livro ou como ele não lia o livro? Em voz alta. Olha qual é a circunstância que ele lia. E o termo que expressa essa circunstância a gente chama de adjunto adverbial. Olha só, Meg não entende o motivo da recusa. Vejam que a palavra não, ela modificou completamente a frase. Eu posso dizer que ela entendeu o motivo, mas eu também posso dizer que ela não entendeu o motivo. Então, a palavra não, ela está justamente expressando aí a circunstância de negação, né? Relaciona-se à forma verbal entende, que ela não entende. Vejam que a palavra adjunto, assim como o adjunto adnominal, ele está junto. Mas nesse caso é adverbial, ou seja, está junto do verbo, se relaciona ao verbo, ok, pessoal? Aí na página 38, nós temos uma questãozinha bem interessante para a gente observar, que diz assim: a palavra e as expressões excluídas indicam circunstâncias relativas ao fato expresso na oração, que é o fato de ler ou não ler o livro. Relacione essas palavras ou expressões à respectiva circunstância. Então, qual é a circunstância? Há muito tempo expressa uma circunstância de negação, modo ou tempo? De tempo. Não é a relação aí com a circunstância de negação. Estou negando, estou dizendo que não lia. De que modo? Olha só, em voz alta. Então, a palavra em voz alta refere-se a modo, né? Então, a palavra e as expressões excluídas, elas se ligam e alteram o sentido do que exatamente? Há muito tempo o quê? Ele não o quê? Não lia em voz alta. Todas essas palavras e expressões se referem ao verbo. Há muito tempo ele lia. Ou, há muito tempo ele não lia. Há muito tempo ele não lia em voz alta. Vejam que são três pequenas expressões que se referem ao verbo, né? Então, isto é adjunto adverbial. São termos, são expressões que se referem ao verbo e modificam o verbo. Por isso, a gente diz que tem a importância do advérbio, tá? E aí vem uma questão importante. Advérbio ou adjetivo? Em algumas situações, a gente pode ter dúvidas se a palavra é adjetivo ou advérbio. Antes de ler esse trechinho, eu quero comentar com vocês que
advérbio, ó, ad, junto, vem do latim, ad, junto ao verbo, adverbum, próximo ao verbo, então modifica o verbo, a ação, tá? Adjetivo, adjetivo, junto do nome, junto ao substantivo. Então, o advérbio vai modificar, vai influenciar o verbo, e o adjetivo vai modificar, vamos dizer assim, vai qualificar o substantivo. São duas coisas diferentes, mas dependendo da situação, podemos confundir. Veja, o adjetivo relaciona-se ao substantivo, portanto, ele se flexiona em gênero e número, qualificando esse substantivo. Por exemplo, resposta certa. Certa é uma característica dessa resposta, que é a resposta certa. Como a resposta é uma palavra feminina e está no singular, a palavra certo vai ficar certa. Já o advérbio, ele se relaciona ao verbo, pode se relacionar também ao adjetivo e também a outro advérbio, indicando circunstância. É palavra invariável, então não flexiona, não vai para plural, não vai para masculino, não vai para feminino de forma alguma. Exemplo, respondeu certo. Certo, vai ficar no masculino, vai ficar no singular, porque é aquele jeito e pronto. No caso, eu estou dizendo que ele respondeu acertadamente, então ele respondeu certo. Responder é um verbo, né? Eu poderia dizer assim, por exemplo, um advérbio que fala sobre um adjetivo. Vamos falar do adjetivo bonito. Esse trabalho é bem bonito. Estou modificando a característica. Posso dizer que estou... vamos usar um advérbio aqui para modificar o advérbio. Deixa eu ver. Andou bem lentamente. Eu tenho o bem e o lentamente. Eu estou modificando o próprio advérbio, né? Que está qualificando, vamos dizer assim, o verbo, mas está qualificando o próprio advérbio. Então, prestem bastante atenção nisso, que advérbio, adverbum, junto do verbo, pode ser do próprio adjetivo ou o próprio advérbio, mas o adjetivo é sempre do substantivo, sempre dos nomes dos seres, tá certo, pessoal? Bom, nós também, antes de irmos para a atividade, temos que observar uma questão importante. Os adjuntos adverbiais, eles podem ser apenas o advérbio, né? Vou pegar um exemplo aqui para vocês. Ele leu silenciosamente. Ó, ele leu silenciosamente. É uma palavra apenas que modificou o verbo. Mas também pode ser uma locução adverbial. A gente sabe que locuções são quando eu tenho duas ou mais palavras que se referem a aquele determinado tema, né? Aquela determinada classe gramatical. Então, eu posso dizer que ele leu em silêncio. Vejam que agora eu peguei duas palavras que tenham a função de advérbio. E aí já é locução adverbial. Mesma coisa da situação do adjunto adnominal, né? Quando eu tenho a característica ou aquilo que fale a respeito do ser, né? Por exemplo, a menina americana. Isso aqui é um adjunto adnominal. Ou a menina da América. Também é adjunto adnominal, mas agora é locução. Beleza? Locução adjetiva aí, né? Então, agora nós vamos para as atividades. Não passarei exercícios por enquanto sobre essa questão de adjunto adnominal, adjunto adverbial. Quero ver se faço mais algumas explicações para vocês. Mas vocês vão produzir uma resenha crítica sobre um filme ou livro que tenha feito parte da sua quarentena. Você vai pegar aí, puxar na memória, dar uma olhadinha no seu armário e tudo mais, algum livro ou filme que você tenha consumido, né, durante essa quarentena, e vai fazer, num primeiro momento, uma breve sinopse, colocando informações técnicas sobre aquele produto. Eu li o livro tal, que o nome é tal, o autor é tal, edição tal,
tantas páginas, e aí na sequência colocar a resenha, que é a sua opinião pessoal, a resenha crítica sobre aquele livro. Então você não vai escrever o resumo da história, você não vai fazer a sinopse inteira daquela história. Quando eu digo fazer uma prévia com sinopse, você vai colocar primeiro as informações essenciais, e aí na sequência colocar a resenha dando a sua opinião sobre esse produto cultural. O pessoal que está acessando pelo Portabilis vai me encaminhar pelo Portabilis essa atividade feita. E o pessoal que pega pelo tablet vai entregar juntamente com o tablet na escola e juntamente com as outras atividades que eu solicitei de maneira diferenciada. Certo, pessoal? Espero que não tenham ficado muitas dúvidas e mesmo que tenham ficado dúvidas, envie a sua dúvida, tá? Nós temos várias formas de tirar as dúvidas. Você pode me escrever e colocar lá junto com o tablet para eu responder por escrito, se você não tem acesso. Você pode acessar a sala virtual do Positivo On. Professora, eu até tenho a internet, mas é muito ruim para assistir os vídeos. Mas de repente consegue acessar então a sala virtual. Pode e deve participar se conseguir. Ou ainda, eu consigo entrar, às vezes, no Portabilis. Então, para mandar uma mensagem, por exemplo, com a dúvida, pode, não tem problema. Mas estarei sempre disponível na sala virtual do Positivo On, segundas-feiras, às 10h30. Deixem as dúvidas, ponham para fora qualquer pergunta que vocês tenham, que a gente tenta tirar todas elas, sanar todas essas perguntas. Bom, cuidem-se, continuem, né? Cuidando muito bem do jeito que vocês estão. A gente se vê na próxima, né? Ó, tô com muita saudade de vocês. Espero que vocês continuem se cuidando. A gente se vê na próxima e até lá. Tchau, tchau!